Celebridades e escândalos andam de mãos dadas, mas às vezes os escândalos são tão graves que até Hollywood tenta escondê-los. Foi isso que aconteceu em alguns dos escândalos que Hollywood cobriu totalmente. O último é tão horrível que vai deixá-lo de queixo caído. Então, continue assistindo até o fim. 1. George Reeves. Já assistiu aqueles antigos episódios em preto e branco do Superman dos anos 1950? Sabe, aqueles que pareciam quase ingênuos comparados aos efeitos especiais de hoje? Bem, o herói em questão era George Reeves, um homem que deu vida ao Homem de Aço para inúmeras crianças em toda a América. As pessoas o amavam como Superman, porque ele era o rosto da moralidade e força na TV. Mas em 16 de junho de 1959, tudo desabou. Reeves foi encontrado morto com um ferimento de bala. E embora as autoridades o considerassem um ato auto-infligido, um grupo de pessoas em Hollywood simplesmente não acreditou nisso. Rumores circularam sobre assassinato. Amigos lembraram que Reeves estava de bom humor antes de sua morte, fazendo planos de casamento, falando sobre seu futuro, e não se encaixando exatamente no perfil de alguém prestes a tirar a própria vida. Então, há o ângulo de Toni Mannix, a esposa do executivo da MGM, Ed Mannix. Toni e George estavam romanticamente envolvidos, e Ed Mannix era conhecido por ter fortes vínculos com a máfia. Algumas pessoas acham que Ed encomendou um assassinato, ou que Toni pode ter confessado algum envolvimento, mas os detalhes são obscuros, especialmente porque ela teve a doença de Alzheimer mais tarde na vida. A versão oficial? Tiro auto-infligido. A teoria da conspiração? Um caso de Hollywood, abafado. Agora, a menos que alguém tropece em um diário escondido ou confesse no leito de morte, isso é provavelmente tudo o que saberemos. Ainda assim, permanece a fascinação. Será que o primeiro Superman de Hollywood realmente morreu pela sua própria mão? Ou foi algo muito mais sinistro? Em segundo lugar, Fatty Arbuckle. Mudando de assunto para a era do cinema mudo, deixe-me falar sobre Fatty Arbuckle. Sim, esse é um nome que pode soar familiar se você mergulhou na história do cinema mudo. Ele era um gênio cômico capaz de fazer o público rir sem dizer uma única palavra na câmera. No auge de sua fama, no entanto, ele acabou atrás das grades, acusado de causar a morte de uma jovem atriz chamada Virginia Rappe. Agora, a acusação era de que ele a havia agredido, causando a ruptura de sua bexiga. Não era uma acusação leve, especialmente naquela época. Arbuckle insistiu que era inocente. Uma autópsia não encontrou evidências de agressão, e sua equipe jurídica argumentou que Rappe tinha problemas de bexiga de longa data. Mas o escândalo por si só foi suficiente para dizimar sua carreira. Veja bem, Hollywood já estava começando a ficar paranoica com a imagem pública, e um ator envolvido em um julgamento é quase tão ruim quanto se pode imaginar. Ele acabou sendo absolvido. 3 julgamentos depois, na verdade, mas o dano foi irreversível. Os estúdios não queriam chegar perto dele, o público lhe deu as costas, e seu estrelato desapareceu. De muitas maneiras, ele se tornou o conto de advertência de Hollywood. Envolva-se em escândalos, e a indústria fecha suas portas para você, mesmo que seja considerado inocente em um tribunal. 3. A morte de Natalie Wood. Agora vamos falar sobre Natalie Wood. Imagine, você é uma atriz aterrorizada pela água, não sabe nadar para salvar sua vida. Ainda assim, decide fazer uma pequena viagem de barco ao redor da Ilha Catalina com seu marido, Robert Wagner, Christopher Walken e um capitão chamado Dennis Davern. Não parece algo que você faria se a água realmente te assustasse, certo? Mas talvez ela estivesse apenas tentando enfrentar seus medos ou relaxar com amigos. Tragicamente, seu corpo foi encontrado a cerca de 1 milha de distância do barco. Havia hematomas nos braços, uma abrasão notável na bochecha. No entanto, a causa oficial da morte continua a ser afogamento acidental. Isso por si só levanta suspeitas. Poderia ser que ela escorregou enquanto tentava entrar em um bote? Talvez ela tenha discutido com Robert Wagner, saído furiosa, e algo aconteceu. O próprio Wagner admitiu que eles discutiram naquela noite, embora ninguém saiba exatamente quão intensa foi a discussão. Algumas pessoas sussurram sobre conspirações alegando que pessoas de alto escalão, até mesmo Ronald Reagan, ajudaram a silenciar a verdade. A ideia é que por causa das tantas conexões que as pessoas de Hollywood têm no governo e na polícia, a verdadeira história foi encoberta para proteger reputações. Hoje, os registros oficiais dizem que foi um acidente, mas provavelmente nunca teremos uma explicação completa para aqueles hematomas e aquela abrasão. Ela realmente só escorregou e caiu, ou foi empurrada? É o tipo de mistério que mantém os tabloides girando décadas depois, alimentando a especulação de que havia muito mais naquela noite do que um mero acidente náutico. Protocolos de aborto de celebridades. A velha Hollywood era notória por controlar todos os aspectos de seus fãs.
da forma como andavam, falavam e se vestiam. Assim podiam casar ou até mesmo ter filhos. O estúdio via essas atrizes como seus investimentos. Se uma atriz engravidava, muitas vezes tinham uma opção cruel, a interrupção forçada. Não podemos interromper o produto programado para 9 meses só porque nossa estrela está grávida, poderiam dizer. Então, para proteger seus lucros e a imagem vendável da mulher como uma estrela glamourizada, o estúdio a retiraria discretamente por um tempo, silenciaria o verdadeiro motivo de sua ausência e a traria de volta ao set, esperando que ela voltasse ao trabalho, como de costume. Há desilusão nisso. Essas mulheres não tinham escolha. Seus contratos as prendiam tão firmemente que, se desafiassem o estúdio, arriscavam perder tudo: papéis, renda, reputação. O impacto emocional e físico deve ter sido devastador. Mas para quem poderiam contar? Ao público? Aos tabloides? Teria causado um escândalo enorme. Então, elas ficaram em silêncio, suportando um trauma que ninguém deveria ter que vivenciar, apenas para manter viva a ilusão de beleza e perfeição de Hollywood. Coisas sombrias. 5. Toda a carreira de Judy Garland. Judy Garland, só de mencionar o nome dela, pode fazer você pensar em O Mágico de Oz, ou naquela voz inesquecível cantando Somewhere Over the Rainbow. Ela era um talento único em uma geração, mas por trás daquele grande sorriso e da poderosa voz, havia uma mulher que enfrentava uma pressão incessante dos chefes de seu estúdio. Pense nisso. Ela começou jovem, assinando com a MGM ainda adolescente, e eles tinham o poder de ditar sua vida diária. Deram-lhe drogas para mantê-la acordada durante longos dias de filmagem, deram-lhe barbitúricos à noite para que pudesse dormir, e manipularam cada aspecto de sua existência para maximizar seus lucros. Judy foi forçada a manter um peso e aparência específicos, suportar horas desumanas e lidar com o comportamento lascivo de executivos como Louis B. Mayer, que supostamente a apalpou enquanto ela ainda era apenas uma jovem estrela. Ela brilhava na tela, cheia de vivacidade, mas fora das câmeras, era mantida em um ciclo perpétuo de estimulantes e sedativos. Não é de se admirar que ela tenha lutado contra o vício, e com apenas 47 anos faleceu em circunstâncias duvidosas. Foi um fim que muitos dizem ter sido praticamente orquestrado pelo sistema de estúdios que a explorou. Ela deu ao mundo tanta alegria e acabou esmagada sob o peso da monstruosa máquina de Hollywood. 6. Alfred Hitchcock. Você gosta de thrillers, certo? É provável que você tenha visto 1 ou 2 filmes de Alfred Hitchcock, talvez Psicose ou Os Pássaros. Hitchcock é aclamado por ser pioneiro no cinema de suspense. Mas Tippi Hedren, estrela de The Birds e Marnie, diria que o homem por trás da câmera nem sempre era o gênio cinematográfico adorável que as pessoas afirmavam. Ela contou como Hitchcock era perigosamente possessivo, proibindo qualquer pessoa no set de interagir com ela, a menos que ele aprovasse. Ele supostamente a perseguia, analisava sua caligrafia e exigia que seus assistentes observassem todos os seus movimentos para garantir que ela não estivesse se envolvendo romanticamente com mais ninguém. É um padrão controlador e manipulador que vemos em relacionamentos tóxicos, mas este era o grande Alfred Hitchcock. Quem ousaria desafiá-lo naquela época? Tippi disse que foi ainda mais longe, que ele a tocou de forma inapropriada. Em alguns sets, diretores podem se comportar como semideuses. E se você falar, sua carreira pode desaparecer. Então, Tippi ficou em silêncio por anos, provavelmente com medo de que ninguém acreditasse nela. Somente nos últimos tempos a narrativa mudou, permitindo que essas histórias viessem à tona. Agora, quando assistimos a esses filmes icônicos de Hitchcock, podemos nos perguntar quantos momentos sinistros nos bastidores foram deixados de lado em prol da história cinematográfica. 7. Woody Allen. Não é segredo que Woody Allen é uma figura controversa. As pessoas o elogiam por filmes peculiares e intelectuais como Annie Hall ou Meia-Noite em Paris. Mas por trás dessa persona está uma torrente de acusações, a mais assustadora sendo a que envolve sua filha adotiva, Dylan Farrow. Em 1992, Allen foi acusado de molestar Dylan quando ela era menor de idade. Embora não tenha ocorrido condenação criminal, havia indicações, mesmo naquela época, de que algo estava errado. Um juiz considerou o comportamento de Allen preocupante, e ele aparentemente já estava em terapia por conduta inapropriada em relação a Dylan antes mesmo das acusações virem à tona. O escândalo se torna ainda mais sombrio ao lembrar que Allen, mais tarde, se casou com Soon-Yi Previn, a filha adotiva de sua então parceira, Mia Farrow. Ele afirma que nunca ajudou a criar Soon-Yi, mas para muitos isso é simplesmente perturbador. Pessoas em Hollywood têm evitado o assunto há décadas.
Alguns mantêm, além do artista, enquanto outros, especialmente a própria Dylan Farrow, continuam a falar, dizendo que deveríamos reconhecer o que realmente aconteceu. É um debate que nunca está totalmente resolvido, e quanto mais você aprofunda, mais nebuloso fica. 8. Jimmy Savile, uma história de terror à vista. Agora, preciso levá-lo para o outro lado do Atlântico, para o Reino Unido. Jimmy Savile não era um magnata de Hollywood, mas ele era uma enorme personalidade de transmissão, praticamente reverenciado por seu trabalho de caridade e aquele programa icônico, Jim'll Fix It, onde crianças escreviam seus sonhos e ele os realizava na TV. Todos o adoravam, até tudo desmoronar após sua morte. Em 2011, Savile faleceu e foi praticamente canonizado como um santo em alguns lugares. Mas, um ano depois, um documentário revelou um padrão grotesco de abuso. Savile havia usado sua celebridade para molestar crianças e adultos em hospitais, estabelecimentos psiquiátricos, até mesmo no set do seu próprio programa. Estamos falando de centenas de vítimas com idades entre 5 e 75 anos. A escala dos seus crimes é quase inacreditável de tão horrenda. O mais surpreendente? Houve rumores sobre ele durante décadas, mas a BBC e outras instituições aparentemente os ignoraram. Eles desconsideravam qualquer reclamação como bobagem ou fofoca maliciosa, nunca querendo manchar a imagem de sua adorada estrela. Não é apenas um problema de Hollywood. Isto é prova de que o mundo do entretenimento, onde quer que esteja, pode criar um ambiente onde predadores prosperam, especialmente quando os responsáveis acham mais conveniente ignorar a verdade. 9. Loretta Young, adotando sua própria filha. Loretta Young, outro nome da era dourada de Hollywood. Ela tinha a graça e a beleza que a tornaram uma estrela. Mas por trás daquele exterior sereno, havia um segredo angustiante. Ela ficou grávida, supostamente devido a um encontro não consensual com Clark Gable. A história diz que, no set de Call of the Wild, Gable forçou-se sobre ela. Naquela época, uma atriz grávida e solteira enfrentava o fim da carreira. Então, o que Loretta fez? Ela desapareceu por meses, para depois retornar com uma filha adotiva, Judy. A verdade, porém, é que Judy era sua filha biológica com Gable, escondida para proteger a reputação de ambos. É assim que o sistema de Hollywood era distorcido. Uma atriz não podia nem revelar sua própria gravidez sem arriscar o fim de sua carreira. Somente décadas depois, Loretta revelou que o que aconteceu com Gable estava longe de ser um caso romântico. Foi um abuso, como ela descreveu. Não podemos imaginar o peso que ela carregou todos aqueles anos, escondendo a verdadeira paternidade de sua filha do mundo. É fácil assistir aos filmes deles e pensar, uau, a Era de Ouro era tão glamourosa. Mas logo abaixo daquela fachada brilhante, desgosto, vergonha, encobrimentos e total desrespeito pelo bem-estar emocional dessas mulheres. 10. A suposta fuga de Clark Gable após um acidente. Agora, vamos voltar a um dos maiores nomes da Hollywood clássica, Clark Gable. Você se lembra dele de E o Vento Levou, aquele sedutor charmoso com um sorriso matador? Todos o viam como um modelo de masculinidade, o rei de Hollywood, mas dizem que havia um incidente sombrio em seu passado. Alegadamente, Gable esteve envolvido em um acidente fatal de atropelamento. Imagine isso, uma estrela adorada envolvida em um crime que tirou uma vida. Se você acredita nos rumores, a MGM, ansiosa para proteger seu ganha-pão, fez algumas manobras suspeitas. Alguns dizem que subornaram as pessoas certas, corromperam as autoridades locais e colocaram a culpa em um funcionário de estúdio menos conhecido. Essencialmente, trocaram o futuro de outra pessoa para manter a fama de Gable intactas. Se isso é 100% verdade ou não, provavelmente nunca saberemos. Registros podem desaparecer. As pessoas são intimidadas ao silêncio, especialmente naquela época. Mas isso diz muito sobre até onde os estúdios iam para manter seus galinha dos ovos de ouro intocados. Se Gable realmente estava ao volante naquela noite, é um segredo sombrio que o público nunca conheceu completamente, ofuscado por aquela famosa frase: "Francamente, minha querida, eu não dou a mínima." Bem, se o boato tiver algum mérito, parece que a MGM também não dava a mínima, exceto pelos seus lucros e reputação. 11. A misteriosa morte de Thelma Todd. Voltemos a 1935. Thelma Todd, uma brilhante atriz cômica conhecida por seus papéis divertidos em filmes dos irmãos Marx, foi encontrada morta sob circunstâncias bastante bizarras. Ela estava em seu carro, em uma garagem. E a causa da morte? Envenenamento por monóxido de carbono. O veredito oficial? Talvez tenha sido um acidente ou outra coisa, mas será que foi? Aqui está o enigma. Todd era uma estrela em ascensão. Tinha um café de sucesso como negócio paralelo e não se encaixava exatamente no perfil de alguém planejando acabar com tudo.
Alguns suspeitam pessoas, possivelmente mafiosos. Havia alegações de que ela estava envolvida com figuras suspeitas ou que havia recusado certas exigências. Sabe como Hollywood e a máfia às vezes faziam uma dança juntos? Muitos suspeitam que Todd foi eliminada, mas os estúdios não tinham nenhum interesse em alimentar um escândalo que pudesse indicar elementos criminosos interferindo com sua estrela. Então, convenientemente, a história oficial foi que ela se trancou no carro e sucumbiu aos gases. Fim da história. No entanto, décadas depois, ainda nos perguntamos, será que ela foi mantida à força naquela garagem? Alguém a matou e forjou a cena? Sua morte continua a ser uma daquelas curiosidades não resolvidas de Hollywood, que imploram para ser um enredo de filme noir, por conta própria. 12. O assédio de Shirley Temple como estrela infantil. Shirley Temple. Só a menção do seu nome evoca imagens de uma garotinha de cabelos cacheados cantando On the Good Ship Lollipop. Ela era amada globalmente, um símbolo de inocência infantil saudável, especialmente durante a Grande Depressão. E você pensaria que ninguém ousaria fazer mal a essa doce estrela mirim, certo? Infelizmente, Hollywood pode distorcer até as imagens mais puras. Mais tarde na vida, Shirley Temple falou sobre como aos 12 anos foi submetida a investidas inadequadas por produtores de cinema. Deixe isso ser assimilado. Uma garota de 12 anos. Ela os ignorou na época, aparentemente não compreendendo totalmente a intenção perversa, mas é extremamente perturbador. O sistema de estúdios provavelmente sabia que esses homens tinham uma inclinação por meninas jovens, mas eles ignoraram porque, bem, o show deve continuar. É no mínimo revoltante. Como público, víamos uma garotinha sorridente dançando na tela, nunca imaginando que nos bastidores ela poderia estar lidando com executivos lascivos. É um lembrete de que a exploração no mundo do espetáculo não é nova. Está presente desde que as câmeras começaram a rodar, e Shirley, abençoe seu coração, teve que navegar nessas águas turvas, sem o apoio ou garantias que você esperaria que um artista infantil recebesse. 13. A filha secreta de Loretta Young e Clark Gable. Mencionamos Loretta Young antes, mas vamos expandir um pouco essa perspectiva, porque a história dela se cruza com a de Clark Gable, de uma maneira que abalou as ilusões cuidadosamente criadas de Hollywood. Como eu disse, ela teve um filho com Clark Gable. Ele era mais velho, casado, a definição de um superastro. Ela era uma estrela em ascensão, devota católica e extremamente consciente de como a imprensa reagiria a uma gravidez fora do casamento. É por isso que toda a situação foi disfarçada por uma adoção falsa. Todos ficavam maravilhados com a caridade de Loretta ao acolher um bebê. Mal sabia o público que era seu próprio sangue. Gable sabia sobre a gravidez, mas nunca reconheceu publicamente a criança. Os estúdios até cooperaram discretamente com mudanças sigilosas para Loretta, para manter tudo discreto. Você tem que se perguntar, como isso molda a psique de uma criança, sabendo que sua mãe é secretamente sua mãe e seu pai é uma lenda do cinema inalcançável que nunca pode reconhecê-lo publicamente? É uma desilusão de Hollywood, se é que alguma vez houve uma. No final, porém, destaca o poder das cláusulas de moralidade nos contratos dos estúdios e o medo predominante que essas estrelas tinham de serem desonradas. As cláusulas de moralidade não as protegiam de danos morais reais. Apenas protegiam o estúdio de má publicidade. 14. A vida secreta de Spencer Tracy. Aqui está um nome que exala a elegância clássica de Hollywood. Spencer Tracy. Ele foi um dos atores mais respeitados de sua época, reverenciado por papéis que vão de Capitães da Areia a Adivinhe Quem Vem para Jantar. Na superfície, ele parecia o devoto católico e homem de família, casado com Louise Treadwell. Mas por trás das cortinas, lutava com seus próprios demônios. Por um lado, Tracy teve um famoso caso de longa data com Katharine Hepburn. Todos em Hollywood meio que sabiam, mas oficialmente era mantido em segredo, porque Tracy continuava casado, nunca se divorciou da esposa, provavelmente devido às complexidades da religião, culpa e relações públicas de Hollywood. Além disso, ele lutava contra o alcoolismo, que os estúdios trabalhavam incansavelmente para esconder. Ele sumia em suas bebedeiras, atrasava-se ou não aparecia de todo, mas os agentes sempre estavam prontos para resolver. MGM, especialmente sob Louis B. Mayer, especializou-se no controle de imagem. Eles lançavam uma declaração cuidadosamente formulada, talvez algo sobre exaustão ou uma doença leve, e silenciar o resto. Até hoje, muitos fãs preferem a versão impecável e publicamente apresentada de Tracy. Mas, na verdade, ele viveu uma vida cheia de segredos, desilusões e a constante pressão de parecer santo quando ele sentia qualquer coisa menos isso. 15. O alegado comportamento abusivo de Joan Crawford. Em seguida,
Joan Crawford, nomeada. Em um momento. Na tela, ela era uma força da natureza, frequentemente interpretando mulheres determinadas. Fora da tela, no entanto, sua filha adotiva, Christina Crawford, escreveu o agora infame livro de memórias, Mamãezinha Querida, acusando Joan de ser uma mãe cruel e abusiva. As histórias de Christina são angustiantes, com chicotadas, crises de gritos, regras meticulosas sobre limpeza e um reinado geral de terror. Ela descreveu cabides de arame como um ponto focal da fúria de Joan, entre muitos outros comportamentos chocantes. Então, isso era pura verdade ou uma exageração de uma filha amargurada? Talvez nunca saibamos a extensão completa, mas o que sabemos é que Hollywood e o público tiveram dificuldade em reconciliar a estrela glamourosa com a mãe monstruosa descrita nessas páginas. Os estúdios definitivamente não queriam que essa imagem saísse. A marca sempre foi que Crawford era uma mãe dedicada que havia aberto seu coração para as crianças adotadas. Quando o livro foi lançado, muitos fãs de Joan se sentiram traídos. Outros afirmaram que Christina buscava vingança ou dinheiro. Não importa onde esteja a verdade, o livro indiscutivelmente manchou o legado de Crawford, revelando a possibilidade de que, sob a fachada cravejada de diamantes, havia uma pessoa profundamente perturbada. 16º, diagnóstico de AIDS de Rock Hudson. Rock Hudson era a personificação do galã de Hollywood nos anos 50 e 60. Alto, bonito, encantador em papéis ao lado de pessoas como Doris Day. Mulheres desmaiavam e homens o admiravam. Mas Hudson vivia uma vida no armário. Na década de 1980, ele sofria de uma doença então pouco compreendida. AIDS. Naquela era, a AIDS carregava um grande estigma. As pessoas a chamavam de praga gay, e os diagnosticados eram frequentemente ostracizados. Rock Hudson escondeu sua doença pelo máximo de tempo que pôde. Hollywood, como sistema, a escondeu. Também. Publicamente, dizia-se que ele estava lidando com outros problemas de saúde, mas a verdade não poderia ficar escondida para sempre. Quando se soube que ele tinha AIDS, foi um momento monumental. De repente, a epidemia tinha um rosto famoso. Ele foi levado de avião para Paris para tratamento e fotos dele emergiram mostrando-o magro, uma sombra de seu antigo eu. Isso chocou o mundo. Sua amiga próxima, Doris Day, recordou que ele era o mesmo homem doce de sempre, mas a indústria estava muito assustada com as ramificações. Se um astro masculino como Hudson era secretamente gay, sobre o que mais o público tinha sido enganado. Hudson faleceu em 1985, e apesar da cobertura ter sido enorme, Hollywood já havia tentado abafar o caso pelo maior tempo possível. Seu diagnóstico e morte acabaram despertando a consciência sobre a AIDS, mas não podemos esquecer como o medo e o segredo moldaram os capítulos finais de sua vida. 17. O vício controlado pelo estúdio de Judy Garland. Sim, eu sei que já falamos sobre Judy Garland, mas vale a pena focar nos detalhes do seu vício controlado pelo estúdio, porque é um escândalo por si só. A MGM descobriu cedo que Judy era talentosa além das palavras, mas ela não se encaixava no molde padrão de garota glamurosa deles. Ela não era alta o suficiente, não era magra o suficiente, não era o típico símbolo sexual loiro. Então, alegadamente, colocaram-na em um regime de pílulas de dieta para manter o peso baixo, estimulantes para mantê-la energética o dia todo e sedativos para fazê-la dormir à noite. Em outras palavras, manipularam a química do seu corpo desde a adolescência, tudo em nome do lucro. Às vezes, ela era forçada a dançar ou cantar por horas, além da exaustão, apenas para tomar outra pílula que a despertasse novamente. É de se admirar que ela tenha enfrentado problemas com abuso de substâncias pelo resto da vida. Anos depois, colegas comentariam como era triste ver essa mulher notável tão controlada por medicação e pressões externas. Ela queria ser saudável. Ela queria ser feliz. Mas se você está lidando com um sistema onde seu salário e sua carreira dependem de conformidade, seu bem-estar pessoal é deixado de lado. Eventualmente, culminou naquela trágica overdose. E enquanto o nome de Judy brilha na história do cinema, devemos lembrar como o ambiente em que ela estava presa a empurrou para esse trágico fim. 18. O relacionamento de Charlie Chaplin com garotas. Charlie Chaplin, lenda do cinema mudo, gênio da comédia, The Tramp. O homem revolucionou a comédia no cinema, tanto que ainda é reverenciado em todo o mundo. Mas a vida particular de Chaplin era uma teia complicada. Ele se casou várias vezes, e em mais de uma ocasião, essas noivas tinham menos de 18 anos. Uma instância especialmente chocante foi quando ele estava na casa dos 50 anos e se casou com uma garota de 16. Se isso acontecesse hoje, o clamor seria imediato e terminaria com a carreira. Mas na época, era um boato que os estúdios ou ignoravam ou transformavam em uma narrativa romântica e paternalista.
Chaplin tinha uma repúdia. Adolescentes, uma predileção que é, no mínimo, inquietante. O público sabia? Não na extensão que sabemos agora, porque o sistema de estúdios tinha máquinas de relações públicas bem lubrificadas. Eles podiam reescrever qualquer escândalo ou simplesmente enterrá-lo sob a próxima grande manchete. Pessoas que poderiam se manifestar eram muitas vezes impedidas contratualmente ou ameaçadas com repercussões legais ou físicas. O próprio Chaplin enfrentou processos de paternidade e batalhas legais, mas nenhum que afundasse completamente seu enorme legado. Mesmo hoje, você pode mencionar esse lado sombrio, e alguns fãs irão ignorá-lo, focando apenas no brilhantismo cômico. Mas a verdade é que esses relacionamentos não eram meros boatos. Eles refletiam um padrão mais sombrio que Hollywood, em geral, ajudou a esconder. 19. O fim de Bob Crane. Bob Crane, te soa familiar? Ele estrelou em Hogan's Heroes, aquela sitcom sobre prisioneiros de guerra em um campo alemão. Fora das telas, Crane levava uma vida que era algo como um segredo aberto, uma fascinação por vídeos adultos amadores e uma inclinação por escapadas sexuais frequentemente gravadas. Em 1978, ele foi encontrado morto a golpes em seu apartamento no Arizona. A investigação desenterrou uma coleção de fitas e revelações sobre a vida dupla de Crane, incluindo um amigo próximo que poderia ter estado envolvido. Hollywood não tinha interesse em mergulhar nos detalhes sórdidos. Eles se distanciaram, deixando o caso ofuscado por manchetes sensacionalistas, mas nunca lhe dando a atenção que se poderia esperar para um astro de TV bem conhecido. O caso ficou sem solução por anos. Embora seu amigo, John Henry Carpenter, tenha sido eventualmente julgado, ele foi absolvido devido à falta de provas. Ninguém mais foi acusado. É um mistério intrigante com rumores de que alguém nas fitas de Crane poderia ter tido motivo. Mas para manter as aparências, a indústria meio que deu de ombros, cochichou sobre isso a portas fechadas e deixou o caso desaparecer da consciência pública. Outro exemplo de como a vida real pode ser mais sombria e mais distorcida do que qualquer roteiro. 20. O namorado de Lana Turner. Aqui está um clássico drama de Hollywood para você. Lana Turner, a loira bombástica, encontrou-se no meio de um homicídio que chamou a atenção em 1958. Seu amante, Johnny Stompanato, foi encontrado morto em sua casa. Quem foi o assassino? A filha adolescente de Lana, Cheryl Crane. Cheryl fez isso para proteger sua mãe dos abusos de Stompanato. Ele estava supostamente batendo em Lana, ameaçando sua vida. Temendo pela mãe, Cheryl pegou uma faca. As autoridades eventualmente consideraram o homicídio justificável. Caso encerrado, certo? Bem, algumas pessoas suspeitam que a própria Lana possa ter empunhado aquela faca ou desempenhado um papel maior do que ela admitiu. Outros acreditam que os estúdios ajudaram a moldar a narrativa, baseando-se na trágica inocência de uma adolescente defendendo sua mãe. Por que Hollywood abafaria isso ou daria outra interpretação? Lana era uma fonte de lucro. Seu escândalo ameaçou interromper cronogramas de filmes, acordos de marca e todo tipo de ilusões cuidadosamente cultivadas. Então, todo o fiasco foi rapidamente encerrado. Se isso é toda a verdade, talvez nunca se saiba. Mas é assustador pensar como o drama da vida real de uma estrela rivalizava com qualquer coisa na tela de prata. E como o sistema do estúdio podia orquestrar a mensagem para manter a imagem da estrela o mais intacta possível. 21º. Tragédias do filho e da filha de Marlon Brando. Marlon Brando. Falar sobre um titã da atuação. Ele nos deu performances lendárias em Uma Rua Chamada Pecado, O Poderoso Chefão e tantos outros. Ainda que as câmeras amassem Brando, sua vida pessoal era um turbilhão de desgostos e tumulto. Seu filho, Christian, ganhou as manchetes quando foi condenado por homicídio culposo no tiroteio do namorado de sua meia-irmã, Cheyenne. Em seguida, a própria Cheyenne tragicamente tirou a própria vida. Hollywood evitou em grande parte as tragédias que se desenrolavam na família de Brando. Ninguém queria se debruçar sobre a angústia pessoal de um homem reverenciado como um deus da atuação, mas destacou que a fama não te protege de demônios pessoais ou desilusões. Por trás da maestria de Brando, no método de atuação, estava um pai lutando com uma vida familiar conturbada, problemas de dependência e o peso da fama. Estúdios e publicitários pisavam em ovos em torno desses tópicos. Melhor focar em seu próximo filme, diziam, em vez da tristeza em suas questões pessoais. Para Brando, foi devastador. Ele tentou manter os assuntos de família privados, mas incidentes tão notórios não podem permanecer escondidos para sempre. É um lembrete cruel de que tragédias pessoais nem sempre podem ser mascaradas por elogios e troféus. Mesmo as maiores luminárias de Hollywood podem estar enfrentando tempestades que nenhum sucesso de bilheteria pode acalmar. 22. A cultura do sofá do elenco. Agora vamos abordar um tópico que é tão antigo quanto Hollywood e tão atual quanto a era Me Too, o infame casting couch.
Por décadas, realmente, mulheres em Hollywood sussurraram sobre serem esperadas a trocar favores sexuais por papéis, promoções ou uma chance de estrelato. Pessoas como Marilyn Monroe insinuaram isso. E muitas jovens atrizes tinham histórias terríveis de encontros com produtores ou diretores poderosos que insinuavam que, se elas não obedecessem, suas carreiras terminariam antes de começarem. Em vez de confrontar esse abuso sistêmico, os estúdios, em grande parte, ignoraram isso. A atitude de silêncio servia a todos no topo. Homens poderosos mantinham seu poder. Os estúdios continuavam produzindo sucessos. Enquanto isso, inúmeras mulheres sofreram em silêncio. Algumas deixando a indústria com nojo, outras apenas suportando porque não viam outra saída. Nos últimos anos, casos de grande repercussão, com Harvey Weinstein sendo um exemplo principal, arrancou a tampa dessa cultura. Mas a velha tradição de Hollywood remonta ao passado, embutida na estrutura de uma indústria que valorizava mais o dinheiro e os sucessos de bilheteria do que a dignidade humana. Sempre que ouço pessoas falarem nostalgicamente sobre os bons e velhos tempos de Hollywood, não posso deixar de lembrar que, para muitas mulheres, não foi nada bom. Foi explorador, muitas vezes predatório, e perigosamente injusto em termos de poder. Essa é a verdadeira história por trás da cortina reluzente. 23º. Os casos de Errol Flynn com menores de idade. Deixe-me falar sobre Errol Flynn. Imagine-o em seus papéis de espadachim, espada na mão, sorriso no rosto, a personificação do romance ousado em clássicos como As Aventuras de Robin Hood. Fora das telas, no entanto, Flynn era conhecido por ser um verdadeiro imã de escândalos. Ele era charmoso, claro, mas talvez charmoso demais para o seu próprio bem. No início da década de 1940, Flynn foi acusado de delitos estatutários envolvendo meninas menores de idade. Isso foi a julgamento e ele foi absolvido. Mas os rumores não pararam. Elas circulavam que Flynn tinha uma predileção por amantes adolescentes, um hábito que foi encoberto pelos estúdios que precisavam que ele mantivesse aquela imagem heróica e aventureira. Naquela época, as pessoas em Hollywood, desde executivos até outros atores, sussurravam sobre isso, mas oficialmente ninguém queria trazer à luz. Afinal, ele era uma estrela rentável e os fãs o adoravam. Escândalos quebram ilusões, e ilusões são um grande negócio. Ele bebia muito, festejava como se não houvesse amanhã e deixou um rastro de corações partidos, alguns supostamente jovens demais para consentir verdadeiramente. A pergunta que permanece é, se tivéssemos a mídia moderna e as plataformas sociais naquela época, Flynn teria sido cancelado da noite para o dia? Provavelmente. Mas naquela era, um ótimo advogado, um pouco de dinheiro para silêncio e uma máquina de estúdio te apoiando poderiam limpar sua ficha criminal, pelo menos aos olhos do público.